Êxodo, capítulo 29. Consagração dos sacerdotes. Então o Senhor disse a Moisés: Isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Tomarás um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo sem fermento, farás pães e bolos amassados com azeite puro, e pães finos untados com azeite. Tu os colocarás num cesto, e nos cestos os trarás. Trarás também o novilho e os cordeiros. Purificação e unção. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda do encontro, onde se reúne a congregação, e mandarás que eles se banhem com água. Tomarás as roupas apropriadas e farás vestir a Arão a túnica e o peitoral. Prenderás o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Tu porás em sua cabeça o turbante, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás do óleo da unção, e derramando sobre sua cabeça, o ungirás. Dessa mesma maneira farás aproximarem-se seus filhos, e os vestirás devidamente com suas respectivas túnicas. E os cingirás com os cinturões e colocarás sua mitra sobre a cabeça. O sacerdócio lhes pertence, como ordenança perene. Assim farás a consagração de Arão e de seus filhos. Farás o novilho chegar diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do novilho. Imolarás o novilho diante de Yahvé, na entrada da tenda do encontro. Tomarás parte do sangue do novilho e com o dedo porás sobre os chifres do altar, derramando o restante do sangue ao pé do altar. Depois retirarás toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve, e os queimarás sobre o altar. Contudo, queimarás a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, porquanto se constitui em oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão de colocar as mãos. Imolarás o cordeiro, recolherás seu sangue e o lançarás sobre o altar e em todo o seu redor. Então cortarás o cordeiro em pedaços, e lavadas suas vísceras e pernas, tu as colocarás ao lado da cabeça do animal e de suas demais partes. Depois queimarás o cordeiro inteiro sobre o altar. Isso é o holocausto dedicado a Yahvé, é oferta de aroma agradável, consagrada ao Senhor, preparada no fogo. Tomarás depois o 2º cordeiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Tu sacrificarás esse cordeiro, recolherá um pouco do sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de cada um de seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue tu o lançarás sobre o altar todo ao redor. Pegarás então do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e farás aspersão com eles sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos e as vestimentas dos seus filhos. Assim eles serão consagrados, eles e suas vestes, assim como seus filhos e todas as suas vestes. Depois retirarás desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Os 2 rins e a gordura que os envolve e a coxa direita. Esse é, portanto, o cordeiro da oferta de ordenação. Tomarás também da cesta de pães ázimos, um pão, um bolo assado feito com azeite e um pão fino. Porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e dos seus filhos, e farás o gesto ritual de apresentação de oferta especial diante de Yahvé.
Em seguida, os retomarás de suas mãos e queimarás os pães no altar, com o holocausto de aroma agradável perante Yahvé. Essa é uma oferta queimada e dedicada ao Senhor. Tomarás o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e os moverás conforme o gesto ritual de apresentação diante do Senhor, e essa será a tua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado, a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do cordeiro da ordenação que é de Arão e de seus filhos. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É contribuição obrigatória que eles farão das suas oferendas de comunhão a Yahvé. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para seus descendentes, a fim de que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá de usá-las durante 7 dias. A refeição santa dos sacerdotes. Tomarás depois o cordeiro da ordenação e farás cozinhar sua carne em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão da carne do cordeiro e do pão que está no cesto à entrada da tenda do encontro. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua ordenação e consagração. Exclusivamente os sacerdotes poderão comer desse alimento, porquanto são sagrados. Se restar carne do cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queimarás todas as sobras. Não se comerá, porque é oferta sagrada. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que ordenei. 7 dias durará o rito da ordenação deles. A consagração do altar. Cada dia oferecerás também um novilho em sacrifício pelo pecado, em expiação. Purificarás o próprio altar, fazendo propiciação por ele, e o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo perante o Senhor. Os 2 holocaustos de cada dia. Eis que sacrificarás regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Oferecerás um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro oferecerás o equivalente a um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Oferecerás o outro cordeiro ao pôr do sol, com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como fizeste ao raiar do dia. Esse será o holocausto perpétuo, por todas as vossas gerações, à entrada da tenda do encontro, diante de Yahvé. Nesse local eu me encontrarei convosco, e falarei convosco e falarei aos vossos corações. Ali virei me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro e o altar. Consagrarei também a Arão e a seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei entre todos os filhos de Israel, e serei para eles Deus. E eles compreenderão que eu sou Yahvé, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito, a fim de morar entre eles. Eu, o eterno seu Deus.